O mundo ao nosso redor está mudando rapidamente. Guerras, desastres naturais, crises econômicas e o avanço de ideologias que desafiam a fé cristã se tornaram parte do nosso cotidiano. Diante de tudo isso, muitos se perguntam: estamos vivendo os últimos dias? As profecias bíblicas nos alertam que antes do fim, haveria sinais claros indicando que esse momento está se aproximando. Esses sinais não são meras coincidências ou eventos isolados, mas marcos proféticos que apontam para o cumprimento das Escrituras. Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, descreveu com detalhes os eventos que antecederiam sua volta. Desde o aumento da iniquidade até a perseguição aos fiéis, cada um desses sinais já pode ser observado em diferentes partes do mundo. Mas como entender esses acontecimentos à luz da Bíblia? Como discernir o que realmente é um sinal profético e o que é apenas uma crise passageira? Hoje, vamos analisar cuidadosamente 12 sinais bíblicos que indicam que o fim do mundo está próximo. Cada um deles será fundamentado na palavra de Deus e relacionado aos eventos atuais, permitindo que você compreenda a profundidade dessas profecias e o que elas significam para a humanidade. Então, se você deseja entender a verdade por trás desses sinais e se preparar para o que está por vir, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos começar. Desde os tempos antigos, a humanidade tem se perguntado sobre o fim dos tempos. Profetas, apóstolos e o próprio Cristo nos alertaram sobre os sinais que precederiam esse momento. E um dos sinais mais evidentes que a Bíblia nos apresenta é o aumento da apostasia e do engano religioso. Esse fenômeno, descrito em diversas passagens das Escrituras, aponta para um tempo em que muitos abandonariam a verdadeira fé e seriam seduzidos por falsas doutrinas, desviando-se do evangelho genuíno. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, advertiu: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Esse desvio da fé não se trata apenas de um afastamento superficial, mas de uma corrupção profunda dos princípios bíblicos. Estamos vendo exatamente isso nos dias de hoje. O relativismo tem invadido as igrejas, enfraquecendo a pregação da verdade e substituindo-a por mensagens que agradam ao público, mas que carecem de fundamento espiritual. Além disso, o próprio Jesus nos alertou sobre a proliferação de falsos profetas. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Atualmente, testemunhamos um crescimento alarmante de líderes religiosos que manipulam as Escrituras para benefício próprio, criando movimentos baseados em prosperidade material, promessas vazias e experiências sensacionalistas, desviando os fiéis da verdadeira mensagem de arrependimento e salvação. Essa corrupção da fé não acontece de uma só vez, mas de forma gradual, tornando difícil para muitos perceberem que estão sendo levados ao erro. No contexto atual, vemos como muitas igrejas e denominações abandonaram princípios fundamentais da fé cristã para se ajustarem às exigências culturais e sociais. Doutrinas que antes eram consideradas inegociáveis, agora são reinterpretadas ou descartadas para evitar confrontos com o mundo. Há uma tentativa de tornar o cristianismo mais aceitável, diluindo verdades bíblicas em nome da inclusão e da modernização. Mas a Bíblia nos adverte que a verdade nunca foi popular e que o verdadeiro evangelho sempre enfrentaria resistência. O apóstolo Pedro reforça essa ideia ao alertar sobre mestres que introduziriam heresias destruidoras. Entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. Esses falsos ensinamentos não apenas afastam as pessoas de Deus, mas também promovem uma falsa sensação de segurança espiritual, deixando muitos despreparados para o que está por vir. Essa apostasia crescente também se reflete na forma como a sociedade enxerga os valores cristãos. Em diversos países, vemos a fé cristã sendo ridicularizada, censurada
e marginalizada. Princípios que foram pilares da civilização ocidental estão sendo atacados, e aqueles que se mantêm fiéis às Escrituras são frequentemente rotulados como intolerantes ou antiquados. Isso confirma a advertência de Jesus de que seríamos perseguidos por causa do seu nome. João 15, 18, 20. O mundo está se tornando cada vez mais hostil à verdade do Evangelho, e muitos, por medo ou pressão social, acabam abandonando a fé ou adaptando-a às tendências do momento. Mas como resistir a essa onda de engano e apostasia? A resposta está na Palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a permanecer firmes, a discernir os espíritos e a testar todas as coisas à luz das Escrituras. Em 2 Tessalonicenses 2, 1-3, Paulo afirma que a grande apostasia viria antes da manifestação do Anticristo, o que indica que esse é um dos sinais mais claros de que estamos nos aproximando do fim. Portanto, precisamos nos fortalecer na fé, buscar um relacionamento genuíno com Deus e não nos deixar levar pelos ventos de doutrinas que tentam diluir a verdade. Diante desse cenário, surge uma questão importante. Você tem percebido essa apostasia ao seu redor? Tem notado como a fé cristã está sendo deturpada e como falsos ensinamentos estão se espalhando? Outro sinal bíblico claro que indica a proximidade do fim é o aumento da imoralidade e da depravação moral na sociedade. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, o comportamento humano se deterioraria a níveis alarmantes, refletindo uma rebelião aberta contra os princípios divinos. Em 2 Timóteo 3, 1-4, Paulo descreve esse cenário de forma impressionante. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O que vemos hoje é exatamente isso. A moralidade, que antes era um pilar fundamental das sociedades, tem sido sistematicamente corroída. Práticas que antes eram condenadas agora são celebradas e incentivadas, enquanto valores cristãos são ridicularizados e atacados. A inversão de valores tornou-se a norma. O certo passou a ser visto como errado, e o errado é promovido como virtude. A degradação moral está presente nos meios de comunicação, na cultura popular e até nas leis que regem muitas nações. O conceito de família tradicional estabelecido por Deus desde a criação tem sido descaracterizado, e qualquer voz contrária a essa desconstrução é silenciada ou marginalizada. Além disso, a busca desenfreada por prazeres momentâneos levou a um distanciamento ainda maior de Deus. O hedonismo domina o pensamento moderno, onde o que importa é a satisfação pessoal, independentemente das consequências espirituais e morais. Essa mentalidade não apenas corrompe a sociedade, mas também leva muitas pessoas a um vazio existencial, pois se afastam da única fonte verdadeira de vida e propósito, o próprio Deus. A profecia se cumpre diante de nossos olhos, e a deterioração moral do mundo é um forte indicativo de que estamos nos aproximando do tempo do fim. Outro sinal profético que não pode ser ignorado é o aumento das guerras e conflitos entre nações. Jesus alertou seus discípulos sobre isso em Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Essa profecia tem se cumprido ao longo da história, mas nos dias atuais, a frequência e a intensidade dos conflitos atingiram um nível alarmante. Nos últimos anos, testemunhamos um crescimento exponencial de tensões geopolíticas, crises diplomáticas e guerras que envolvem nações poderosas. O avanço da tecnologia militar também trouxe um novo tipo de ameaça, onde armas de destruição em massa, ciberataques e conflitos híbridos tornam qualquer disputa potencialmente devastadora. Além disso, grupos extremistas e revoltas internas têm gerado instabilidade em diversas regiões,
alimentando um ciclo contínuo de violência e destruição. Outro fator preocupante é a corrida armamentista. Muitas nações estão investindo fortemente no desenvolvimento de arsenais bélicos cada vez mais sofisticados, aumentando o risco de confrontos globais. A profecia de Ezequiel 38 e 39, que fala sobre a guerra de Gog e Magog, também é frequentemente associada ao cenário atual, com alianças estratégicas e rivalidades internacionais, desenhando um quadro que se encaixa perfeitamente no contexto profético. A crescente ameaça de guerras não é apenas um reflexo da ganância e da sede de poder dos governantes, mas um cumprimento direto daquilo que as Escrituras já haviam previsto. Esse cenário nos lembra que o mundo está caminhando rapidamente para um período de grande tribulação, e esses conflitos são apenas o começo do que ainda está por vir. Outro sinal bíblico inegável de que o fim está próximo é o aumento da fome e das crises econômicas globais. Em Mateus 24:7, Jesus advertiu: "E haverá fomes." Essa profecia não se refere apenas a momentos isolados de escassez, mas a uma intensificação desse problema em escala global, afetando milhões de pessoas. Nos últimos anos, a fome tem atingido níveis críticos em diversas partes do mundo. As mudanças climáticas, os desastres naturais e os conflitos armados têm contribuído para a destruição de plantações, a redução da produção de alimentos e o deslocamento de populações inteiras. A crise econômica também agrava essa situação, tornando os alimentos inacessíveis para muitas famílias. Segundo relatórios recentes de organizações internacionais, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar severa tem crescido de forma alarmante. Além disso, a instabilidade financeira global tem levado muitas nações à beira do colapso econômico. Inflação descontrolada, desemprego crescente e endividamento excessivo são sinais de um sistema que está prestes a ruir. Apocalipse 6:5-6 descreve a visão do cavalo preto, que representa justamente a fome e a crise econômica que tomariam conta do mundo nos últimos tempos. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso sugere que os recursos básicos se tornariam extremamente caros e escassos, afetando principalmente os mais pobres. O que estamos presenciando hoje é um reflexo claro dessa profecia. O aumento da fome e a crise financeira global mostram que a humanidade está cada vez mais vulnerável e as estruturas econômicas que sustentam as nações estão fragilizadas. Isso não apenas evidencia o cumprimento das Escrituras, mas também nos lembra da urgência de estarmos espiritualmente preparados para o que está por vir. Outro sinal profético evidente nos dias atuais é o aumento de terremotos e desastres naturais. Em Mateus 24:7, Jesus mencionou especificamente que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse alerta não se refere apenas a fenômenos naturais isolados, mas a uma intensificação desses eventos como parte dos sinais do fim dos tempos. Ao longo das últimas décadas, testemunhamos um crescimento exponencial na frequência e na magnitude dos terremotos. Cientistas têm registrado um aumento significativo na atividade sísmica global, e muitos desses tremores têm causado destruição em massa, resultando em milhares de mortes e desabrigados. Além disso, vemos furacões, tufões, incêndios florestais e outros desastres naturais atingindo diversas partes do mundo com intensidade cada vez maior. Isso não é apenas uma coincidência ou uma questão ambiental, mas o cumprimento direto das profecias bíblicas. O livro de Apocalipse também descreve como os eventos naturais desempenharão um papel crucial no período da tribulação. Em Apocalipse 6:12, lemos sobre um grande terremoto que abalará a terra. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. Essa descrição se encaixa perfeitamente com os cenários que estamos começando a ver, onde o aumento das catástrofes naturais gera medo e incerteza entre as nações. Outro fator preocupante é o impacto desses eventos na estrutura global. Os desastres naturais têm provocado crises humanitárias, devastado economias e até mesmo alterado o curso da política internacional.
muitas nações estão cada vez mais vulneráveis e incapazes de lidar com a destruição deixada por essas calamidades. O mundo está presenciando uma instabilidade sem precedentes, e isso nos lembra que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Outro sinal profético que aponta para a proximidade do fim dos tempos é o aumento da perseguição aos cristãos. Em Mateus 24:9, Jesus advertiu: "Então sereis entregues para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Esse versículo descreve um período em que os seguidores de Cristo enfrentariam perseguições severas por sua fé, algo que tem se tornado cada vez mais evidente em nossos dias. Nos últimos anos, a hostilidade contra os cristãos tem crescido de maneira alarmante. Em várias partes do mundo, igrejas são destruídas, cristãos são presos, torturados e até mortos por se recusarem a negar sua fé. Países com regimes totalitários ou ideologias contrárias ao cristianismo impõem severas restrições à liberdade religiosa, proibindo a pregação do evangelho e criminalizando a posse de Bíblias. Organizações que monitoram a perseguição religiosa indicam que nunca houve tantos casos de opressão contra cristãos como hoje. No mundo ocidental, essa perseguição tem assumido uma forma diferente. Em vez de violência física, há uma crescente pressão social e cultural para que os cristãos abandonem seus princípios e se conformem aos valores do mundo. Aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus são ridicularizados, cancelados e até processados por defenderem suas convicções bíblicas. O cenário descrito em Isaías 5:20 se cumpre claramente. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. O aumento da perseguição é um sinal direto de que a volta de Cristo está se aproximando. Esse período de provação serve para separar os verdadeiros discípulos dos que apenas professam a fé de maneira superficial. A Bíblia nos ensina que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24:13. E isso nos lembra da importância de estarmos espiritualmente preparados para enfrentar tempos difíceis sem negar a verdade do Evangelho. Outro sinal profético evidente é a crescente depravação moral e corrupção generalizada. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias a humanidade mergulharia em um estado de decadência espiritual e moral sem precedentes. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve esse cenário de forma clara. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que vemos hoje é exatamente isso. A imoralidade tem sido promovida em todas as esferas da sociedade, na mídia, na cultura e até mesmo nas leis das nações. O que antes era considerado impensável agora é normalizado e até incentivado. A degradação dos valores familiares, a banalização do pecado e o desprezo pela santidade são marcas dessa geração que rejeita a Deus. A busca desenfreada por prazer e autossatisfação tem levado muitas pessoas a um vazio existencial profundo, distanciando-as ainda mais do Criador. Além disso, a corrupção está presente não apenas no comportamento individual, mas também nos governos e instituições. Líderes políticos, empresários e até figuras religiosas têm sido envolvidos em escândalos que revelam a podridão do sistema. Em Isaías 59:14-15, vemos uma descrição assustadoramente semelhante ao que ocorre hoje. Por isso, o direito se tornou distante e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa.
a inversão de valores se tornou tão intensa que aqueles que tentam viver segundo os princípios de Deus são ridicularizados e perseguidos. A corrupção moral e institucional que domina o mundo é um sinal claro de que estamos vivendo tempos proféticos. Essa degradação progressiva prepara o caminho para a manifestação do Anticristo, que surgirá em um mundo já mergulhado no caos espiritual. Esse é um chamado para que os cristãos permaneçam firmes na fé e não se deixem seduzir pelo espírito dessa era. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu algum desses sinais acontecendo ao seu redor? Como tem se preparado espiritualmente para esses tempos? Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é muito importante e pode abrir os olhos de outras pessoas. E se essa mensagem fez sentido para você, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e espalhar a verdade da palavra de Deus. Vamos juntos impactar vidas. Outro sinal profético que aponta para a proximidade do fim dos tempos é a disseminação do espiritismo, ocultismo e práticas esotéricas. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, haveria um crescimento significativo do engano espiritual, com muitas pessoas sendo atraídas por doutrinas falsas e manifestações sobrenaturais que não vêm de Deus. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo adverte: "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." O que vemos hoje é um mundo cada vez mais fascinado pelo misticismo, astrologia, feitiçaria e práticas ocultas. O espiritismo, que antes era algo restrito a grupos específicos, agora está presente na cultura popular, nas redes sociais e até em grandes produções de entretenimento. As pessoas buscam respostas em tarôs, horóscopos e rituais espirituais, enquanto rejeitam a verdade bíblica. Além disso, há um aumento na aceitação de religiões e filosofias que promovem contato com entidades espirituais, muitas vezes disfarçadas de práticas inofensivas de autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal. A Bíblia nos ensina que esses enganos espirituais fazem parte do plano do inimigo para desviar a humanidade da verdadeira fé. Em Apocalipse 16:14, encontramos uma referência a espíritos enganadores que operariam sinais para iludir as nações. São espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso indica que o aumento do ocultismo e da busca por poderes sobrenaturais não é uma simples tendência cultural, mas um dos sinais que antecedem eventos proféticos de grande importância. Outro aspecto preocupante é como essa influência espiritual enganosa tem penetrado até mesmo dentro de círculos cristãos. Algumas igrejas têm adotado práticas místicas e conceitos esotéricos, misturando o evangelho com ensinamentos que não têm base bíblica. Isso confirma o alerta de 2 Coríntios 11:14-15, que diz que Satanás se transfigura em anjo de luz e que seus ministros podem se passar por ministros de justiça. O aumento dessa falsa espiritualidade é um sinal claro de que o mundo está sendo preparado para a grande enganação que acompanhará a manifestação do Anticristo. Diante disso, é essencial que os cristãos estejam atentos e firmados na palavra de Deus, pois somente a verdade das Escrituras pode proteger contra as ciladas do engano espiritual que se espalha rapidamente nos últimos tempos. Outro sinal profético que se intensifica nos últimos tempos é o avanço da tecnologia e o controle global. Embora a Bíblia tenha sido escrita há milhares de anos, suas profecias apontam para um período em que o mundo estaria altamente interconectado, permitindo a implantação de um sistema de controle total sobre a humanidade. Em Apocalipse 13:16-17, é descrito um cenário que até pouco tempo parecia impossível de acontecer, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Hoje, vemos um avanço tecnológico sem precedentes, onde a digitalização da economia, a inteligência artificial e a vigilância em massa
tornam cada vez mais possível o controle total da sociedade. Moedas digitais centralizadas estão sendo testadas por diversos governos, eliminando a necessidade de dinheiro físico e permitindo que todas as transações sejam monitoradas e regulamentadas. Além disso, sistemas de reconhecimento facial, rastreamento por dispositivos móveis e censura digital estão transformando a maneira como as pessoas interagem e vivem. Tudo isso abre caminho para um cenário onde qualquer indivíduo que não se submeter a um futuro sistema global poderá ser facilmente excluído da sociedade. Outro aspecto preocupante é o avanço da biotecnologia e sua aplicação no controle humano. Tecnologias como microchips implantáveis e identificação digital única são promovidas como soluções inovadoras, mas também levantam sérias questões sobre privacidade e liberdade individual. Se antes o conceito da marca da besta parecia distante, hoje já existem mecanismos que poderiam permitir sua implementação em um curto espaço de tempo. A profecia bíblica não apenas antecipa esse avanço tecnológico, mas também nos alerta sobre como ele será usado para estabelecer um sistema de dominação global. Daniel 12:4 já previa esse tempo de conhecimento acelerado. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Esse crescimento exponencial do conhecimento humano tem possibilitado a criação de ferramentas que, nas mãos erradas, podem ser usadas para escravizar e não para libertar. O que estamos testemunhando é a construção de uma estrutura que, no futuro, pode ser usada para consolidar o poder de um governo mundial, algo também mencionado em Apocalipse 17. O rápido avanço da tecnologia não é um problema por si só, mas a forma como ela está sendo direcionada nos lembra que estamos cada vez mais próximos do cumprimento das profecias bíblicas. Outro sinal profético que se torna cada vez mais evidente é o fortalecimento dos planos para um governo único global. A Bíblia nos alerta que nos últimos tempos surgiria um sistema político, econômico e religioso unificado, liderado por um governante com poder absoluto. Em Apocalipse 13:7 é dito sobre a besta: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação." Essa profecia aponta para um tempo em que todas as nações estarão sob a influência de um governo centralizado. Nos últimos anos, temos visto um esforço contínuo para a criação de instituições e tratados internacionais que buscam unificar o controle sobre os países. Organizações globais têm ampliado sua influência sobre questões como economia, saúde, meio ambiente e segurança, promovendo a ideia de que o mundo precisa de uma liderança central para resolver seus problemas. A crise global, os conflitos entre nações e as ameaças econômicas são frequentemente usados como justificativas para a necessidade de um governo mundial. Outro fator preocupante é a crescente pressão para que as nações abram mão de sua soberania em favor de um sistema mais integrado. A digitalização das identidades, a implementação de moedas digitais controladas por governos e a padronização de leis internacionais são sinais claros de que estamos caminhando para um sistema que poderá ser usado para exercer controle total sobre a população. Essa estrutura se encaixa perfeitamente na descrição do domínio da besta, que exigirá lealdade absoluta para permitir que as pessoas participem do comércio e da vida social. Apocalipse 13:16-17. O livro de Daniel também profetizou sobre um último império mundial antes da intervenção final de Deus. Em Daniel 7:23 lemos: "O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços." Esse império terá um alcance global e servirá como plataforma para a manifestação do Anticristo. O que estamos testemunhando hoje são as bases sendo preparadas para esse governo único. A crise econômica, os desastres naturais e os conflitos internacionais estão sendo usados para justificar a necessidade de um sistema de liderança global. A profecia bíblica nos alerta que isso acontecerá, e os sinais indicam que estamos cada vez mais próximos desse cenário.
Outro sinal profético que se intensifica nos dias atuais é a crescente busca por uma religião única global. A Bíblia nos alerta que, nos últimos tempos, haveria um esforço para unificar todas as crenças sob um único sistema religioso, preparando o caminho para a manifestação do Anticristo. Em Apocalipse 13:8 está escrito: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Esse versículo indica que o mundo inteiro será levado a adorar um sistema imposto pela besta, promovendo uma falsa espiritualidade. O movimento em direção a uma religião global já pode ser observado em diversas iniciativas ecumênicas e interreligiosas. Muitas lideranças mundiais e figuras religiosas têm trabalhado para eliminar as diferenças entre crenças, promovendo a ideia de que todas as religiões levam a Deus. Essa abordagem relativista ignora verdades fundamentais do Evangelho e abre espaço para um sincretismo que dilui a mensagem de Cristo. Em 2 Coríntios 6, 14 e 15, a palavra nos alerta: "Que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?" Além disso, há uma crescente pressão para que os cristãos abandonem ensinamentos considerados exclusivistas e aceitem uma visão mais ampla da espiritualidade. A ideia de que Jesus é o único caminho para Deus, João 14:6, é vista como algo ultrapassado e até ofensivo em muitos círculos sociais e políticos. Isso prepara o mundo para um sistema religioso que rejeita a verdade bíblica em favor de uma unidade artificial baseada em compromissos com valores humanistas e espirituais distorcidos. O livro de Apocalipse também descreve a ascensão da Babilônia espiritual, um sistema religioso corrompido que terá influência global nos últimos dias. Em Apocalipse 17:5, esse sistema é chamado de a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Essa referência aponta para uma falsa religião que enganará muitos e estará alinhada com o governo do Anticristo. O cenário atual demonstra que essa profecia está em plena preparação. A busca por uma espiritualidade inclusiva, a perseguição àqueles que defendem a fé cristã bíblica e o crescimento do ecumenismo mostram que o mundo está caminhando rapidamente para essa realidade. A palavra de Deus nos alerta sobre esse engano e nos chama a permanecer firmes na verdadeira fé, sem nos conformarmos com o sistema que está sendo estabelecido. Outro sinal profético claro é a reconstrução do templo em Jerusalém, um evento essencial dentro da escatologia bíblica. A palavra de Deus nos revela que, antes da volta de Cristo, um terceiro templo será edificado e desempenhará um papel central nos eventos dos últimos tempos. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo descreve que o homem do pecado, o Anticristo, se assentará no templo de Deus, proclamando-se como divindade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Atualmente, há movimentos ativos em Israel que trabalham para a reconstrução do templo. O Instituto do Templo, por exemplo, já preparou diversos utensílios, vestes sacerdotais e até mesmo um altar para os sacrifícios. Além disso, tem havido um aumento na expectativa entre setores religiosos judeus de que o templo será reconstruído em breve. Essa preparação indica que o cenário profético está se desenhando diante de nossos olhos. O grande obstáculo para a reconstrução do templo é a presença do Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do islamismo, exatamente no Monte do Templo. No entanto, o livro de Apocalipse sugere que o templo será reconstruído mesmo com limitações. Em Apocalipse 11:1-2, João recebe a ordem de medir o templo, mas com a ressalva de que o átrio exterior não deveria ser medido, pois seria dado aos gentios. Isso indica que o templo pode ser reconstruído mesmo sem a necessidade de remover o Domo da Rocha, talvez como parte de um acordo político futuro. Outro ponto profético importante é a restauração do sacerdócio levítico. Nos últimos anos,
descendentes da tribo de Levi, têm sido identificados por meio de testes genéticos, e esforços estão sendo feitos para restaurar a linhagem sacerdotal, algo que seria necessário para retomar os sacrifícios no templo. O livro de Daniel menciona que durante o período da tribulação, os sacrifícios serão interrompidos pelo anticristo, Daniel 9:27, o que confirma que um templo estará ativo nesse período. O avanço desses preparativos não é uma simples coincidência. O desejo de reconstruir o templo não apenas cumpre profecias bíblicas, mas também demonstra que o mundo está se aproximando rapidamente dos eventos finais descritos nas Escrituras. Outro sinal profético que indica a proximidade do fim dos tempos é o aumento dos sinais celestiais e fenômenos cósmicos. A Bíblia nos alerta que, antes do retorno de Cristo, eventos sobrenaturais ocorreriam nos céus, causando temor e perplexidade na humanidade. Em Lucas 21, 25, 26, Jesus declarou: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados." Nos últimos anos, temos visto um aumento expressivo em fenômenos celestes incomuns. Eclipses solares e lunares em momentos proféticos, explosões solares de alta intensidade, asteroides passando próximos à Terra e até mesmo fenômenos atmosféricos jamais registrados antes. Além disso, há uma crescente preocupação da comunidade científica em relação a possíveis impactos de corpos celestes no planeta, algo que a Bíblia já mencionava como um dos juízos que viriam sobre a humanidade. O livro de Apocalipse descreve eventos cósmicos que ocorrerão nos tempos finais. Em Apocalipse 6, 12 e 14, é mencionado um grande terremoto, o escurecimento do sol, a lua se tornando vermelha como sangue e as estrelas caindo do céu. E olhei, e quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Essa descrição parece apontar para eventos astronômicos catastróficos que abalarão a Terra e suas estruturas. Outro ponto preocupante é o avanço da exploração espacial e o aumento das especulações sobre vida fora da Terra. Muitos cientistas e líderes mundiais começaram a falar abertamente sobre a possibilidade de contato com formas de vida extraterrestre, algo que, na visão bíblica, pode estar relacionado a enganos espirituais e manifestações demoníacas. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo alerta que o anticristo virá com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, indicando que manifestações sobrenaturais podem ser usadas para enganar a humanidade. O que vemos hoje é um prenúncio do que foi profetizado. Os sinais nos céus, o aumento das perturbações cósmicas e a crescente especulação sobre eventos astronômicos mostram que o mundo está se preparando para algo sem precedentes. A palavra de Deus nos alerta que esses sinais não são apenas fenômenos naturais, mas parte do cumprimento das profecias que apontam para o retorno iminente de Cristo. As profecias bíblicas não foram registradas apenas para nos informar sobre o futuro, mas para nos preparar espiritualmente para os tempos que virão. Todos os sinais que analisamos indicam algo muito maior do que o simples curso da história. Eles nos mostram que Deus está no controle e que seu plano para a humanidade está se cumprindo exatamente como ele revelou em sua palavra. O aumento da apostasia, as guerras, a fome e os terremotos, a perseguição aos cristãos, o avanço da tecnologia e a construção de um sistema global unificado, tudo isso não são meras coincidências, mas confirmações de que vivemos dias proféticos. Diante desse cenário, muitos podem sentir medo ou ansiedade. Afinal, o mundo parece estar mergulhando em caos e escuridão. No entanto, para aqueles que confiam em Deus, as profecias não devem ser motivo de desespero, mas de esperança. Jesus nos disse claramente em João 16:33: "Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa nos lembra que, por mais difíceis que sejam os tempos que virão, nossa segurança não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas na vitória de Cristo. A preparação espiritual se torna essencial nesses dias. Não se trata apenas de conhecer os sinais, mas de viver uma vida alinhada com os princípios de Deus. Jesus advertiu em Mateus 24:42: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esse chamado à vigilância não é apenas para observar os acontecimentos do mundo, mas para garantir que nosso coração esteja pronto para a sua vinda. Isso significa manter um relacionamento constante com Deus, viver uma fé genuína e permanecer firmes diante das dificuldades. Muitas pessoas hoje estão distraídas, presas às preocupações da vida cotidiana, sem perceber que o tempo está se esgotando. A Bíblia nos alerta sobre essa realidade em Lucas 17:26-30, comparando os últimos dias com os tempos de Noé e Ló, quando as pessoas seguiam suas rotinas normais sem perceber que o juízo de Deus estava prestes a cair. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será, no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Essa passagem nos alerta sobre o perigo da indiferença espiritual. Não podemos permitir que as distrações deste mundo nos impeçam de discernir os tempos em que vivemos. A volta de Cristo será repentina, e aqueles que não estiverem preparados serão pegos de surpresa. Essa preparação não se baseia em medo, mas em um desejo sincero de viver em comunhão com Deus e em obediência à sua vontade. No entanto, Deus, em sua infinita graça, sempre oferece uma saída para aqueles que desejam buscá-lo. Em Apocalipse 3:20, Jesus faz um convite poderoso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esse chamado é uma demonstração do amor de Deus, que deseja que todos se voltem para ele antes que os eventos finais se desenrolem completamente. O tempo da graça ainda está disponível, mas não durará para sempre. Chegará o momento em que a porta será fechada, assim como foi nos dias de Noé. É por isso que precisamos viver com discernimento e propósito. Deus não nos chamou para o medo, mas para a coragem e a confiança em sua soberania. Ele não nos deixou sem direção, mas nos deu sua palavra para iluminar nosso caminho. Salmos 119, 105 nos lembra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É por meio das Escrituras que encontramos respostas, força e direção para os desafios que enfrentamos e os que ainda virão. Além disso, precisamos lembrar que, apesar das dificuldades profetizadas, a história não termina com o caos e a destruição. Para aqueles que pertencem a Cristo, o destino final não é um mundo em ruínas, mas um reino eterno de justiça e paz. Em Apocalipse 21:4, encontramos uma das promessas mais lindas da Bíblia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa esperança. Não importa quão sombrios sejam os dias que antecedem a volta de Cristo, temos a certeza de que Deus tem um plano perfeito para seu povo. Portanto, o que devemos fazer agora? Devemos permanecer vigilantes, firmes na fé e comprometidos com a verdade. Precisamos compartilhar essa mensagem com aqueles que ainda estão perdidos, levando a luz do Evangelho para um mundo que caminha em trevas. Deus nos chamou para sermos sal e luz. Mateus 5, 13 e 14. Testemunhando a verdade em um tempo de grande engano. Se há um momento para buscar ao Senhor com intensidade, esse momento é agora. Os sinais estão diante de nós, as profecias se cumprem rapidamente e o chamado de Deus ecoa com urgência. A pergunta é: estamos prontos?
As profecias bíblicas nos mostram que o mundo caminha rapidamente para o cumprimento dos eventos finais. Cada sinal que discutimos não é apenas um alerta, mas também uma oportunidade para refletirmos sobre nossa fé e sobre o que realmente importa. Deus, em sua graça, nos revelou essas verdades para que não sejamos pegos de surpresa, mas para que estejamos preparados e firmes em sua palavra. Apesar de todas as dificuldades que se avizinham, há esperança para aqueles que permanecem em Cristo. A Bíblia nos assegura que Deus cuida dos seus e que nenhuma circunstância está fora do seu controle. Ele é soberano sobre a história e nos chama para confiar nele em todo o tempo. Se olharmos apenas para os problemas do mundo, podemos sentir medo e incerteza. Mas se mantivermos nossos olhos fixos no Senhor, encontraremos paz e segurança. Se essa mensagem fez sentido para você, lembre-se de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Precisamos nos fortalecer uns aos outros na fé e continuar compartilhando a verdade da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Assim você se manterá sempre informado sobre os acontecimentos à luz das Escrituras. Além disso, queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que você acha sobre os sinais que discutimos. Você já percebeu algum desses acontecimentos ao seu redor? Como você tem se preparado espiritualmente para esses tempos? Sua participação enriquece ainda mais essa discussão e pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor esse tema tão importante. E claro, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. O mundo precisa conhecer a verdade e cada curtida fortalece esse propósito. Se você deseja continuar refletindo sobre as profecias bíblicas e aprofundar seu conhecimento, confira outros vídeos do canal. Há muito mais para explorarmos juntos. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé. Até o próximo vídeo.